Oi, gente, tudo bom? Olha só, vou fazer umas questões aqui sobre direito civil, tá? A parte geral. E aí, como eu combinei com algumas amigas, quando eu fosse estudar, eu ia gravar, né, um vídeo e mandar pro YouTube, avisar no Instagram que elas gostariam de estar acompanhando, né, meu estudo. Porque ela disse que é um pouco mais da realidade, né? Essa coisa de ficar meio em dúvida e acabar. Não é uma aula, né? Eu estou estudando a minha forma de estudar sozinha, aqui em casa, que é pelo computador, por questões, né? Às vezes eu leio alguns artigos, tá bom? Aí vou fazer isso, tá bom? Então, quem encontrar esse vídeo, que é sobre essa aula de hoje, eu vou colocar lá, mas é sobre o direito civil, parte geral, concurso para carreira jurídica, tá? Às vezes a pessoa tá dando bobeira, não tá a fim de ver uma outra coisa, uma aula mais extensa, um vídeo assim de 10, 15 minutos, né, sobre algumas questões. Então, bora lá. Bora sem enrolação. Olha só. Então aqui, tá? Ó, da parte geral, tá? Eu vou falar sobre essas questões aqui, que é uma questão sobre o Ministério Público, tá? Promotor de Justiça substituto. Aí tá, a questão está escrita assim: com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, realiza-se no texto do Código Civil alterações relativas à capacidade civil que revolucionaram a teoria das incapacidades. Verdade. Olha só. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Mas a gente vai assinalar a opção correta aqui em relação ao Código Civil, viu, gente? O texto do Código Civil. Sobre os artigos, exatamente, porque está falando sobre a nulidade, sobre capacidade e incapacidade, são os artigos 3º e 4º, tá? Ó. Deixou de ser hipótese de nulidade casamento contraído por enfermo mental que não possua o necessário discernimento para os atos da vida civil. Realmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez modificação em relação a isso, tá? O casamento contraído por enfermo não é mais nulidade, porque antes estava no artigo sobre pessoa, seria absolutamente incapaz, tá? Pessoa com um enfermo mental, tá bom? Agora, o referido estatuto abrogou determinados artigos do Código Civil. Não abrogou, porque a abrogação a gente sabe que é total, né? Tirar do código totalmente, e não foi isso. O estatuto ele fez uma revogação parcial, não foi total. No que se refere à capacidade, no Código Civil passou-se a valorizar a dignidade, vulnerabilidade para atender disposições internacionais relacionadas ao tema. Não, isso também não tem nada dizendo no Código sobre isso. Aí a segunda, a D, está falando assim: mesmo diante de incapacidade absoluta, a curatela abrange somente atos relacionados a direitos de natureza patrimonial. Tá, não, no Código Civil não. A incapacidade absoluta, né, é somente para os menores de 16 anos, e no Código Civil não abrange somente relacionado à natureza patrimonial. No Estatuto, sim, da pessoa com deficiência é relacionado aos direitos de natureza patrimonial, tá bom? Então, esses aqui são comentários sobre essa questão, que eu já fui lendo a questão e já comentando. Então, nós ficamos lá, eu coloquei que seria A, né? Bom, a questão A, que tá muito pra gente ver quando a gente lê os artigos 3º e 4º, tá bom? Vamos ver aqui, de acordo com a questão número 2, que de juiz, gente, olha só. De acordo com o Código Civil, deve ser averbado em registro público. Registro público. Olha só, aqui a questão é para ver se a gente sabe um pouco sobre essa questão de averbação e registro, né? O que pode ser feito registro
ou que é feito a averbação. Então, por exemplo, casamento é feito um registro, né, no cartório, né, no registro público. Já uma sentença que declara nulidade ou uma sentença que decreta o divórcio é averbada na certidão de casamento, né? Então, atos judiciais que declarem ou reconheçam a filiação é a averbação, porque já foi feito o registro da criança e aí, mesmo ela estando adulta, ela vai ser reconhecida no registro de nascimento, tá bom? Então, é uma averbação também. Atos extrajudiciais também é uma averbação. Agora, emancipação por sentença, mesmo a emancipação pelos pais, vai fazer um registro, não é não existe um registro que vai fazer uma averbação, tá bom? Então, aqui o que está correto é a 2 e a 3, tá bom? Ó, então, vamos ficar com a C, certo? É isso. Então, é só, ó, ler aqui o artigo 9º e vai ter essa ideia, porque nascimento, casamento e óbito vai registrar, né? Emancipação por outorga dos pais e uma sentença do juiz também vai registrar, certo? E a interdição vai fazer um registro. Sentença que declara a ausência ou morte presumida também vai fazer registro, tá bom? E a averbação, o que é averbado? O que é averbação? É alguma coisa que vai ser colocado em registro público após ter uma sentença, por exemplo, divórcio, separação, restabelecimento da sociedade conjugal, a pessoa casa, depois ela vai e divorcia, então ela faz o divórcio ou separação. Aí existe uma averbação atrás da certidão de casamento. E aí ela restabelece, ela volta de novo, né, para o mesmo marido, restabelece sociedade. Ou volta para a mesma mulher, enfim. E restabelece a sociedade. Daí fica as duas averbações atrás da certidão de nascimento, de casamento. Tá? E assim, agora os atos judiciais, extrajudiciais, que declara e reconhece filiação, também são averbação, tá vendo? Ó? Então, o 9º, só você ver, e o artigo 10º, ó, averbação, tá bom? Então, vamos acertar. Vamos ver essa questão. Ah, tá aqui são... acabou aqui a questão. Agora tem essa questão 3. A Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental, que a impede de forma permanente de exprimir sua vontade. Para o Código Civil, ela é absolutamente incapaz? Não, gente, porque absolutamente incapaz, a gente viu lá na primeira questão, que são os menores de 16 anos, né? Ok. Não é incapaz absolutamente ou relativa? Não, ela é incapaz relativamente. Absolutamente capaz não é, mas relativamente é. É incapaz relativamente? Sim. Há certos atos ou a maneira de exercer? Sim. E permanecerá nessa condição mesmo depois de completar 18 anos? Para o Código Civil, sim. Tá? É absolutamente capaz? Absolutamente capaz de exercer pessoalmente, sim, mas deixará de ser ao completar 18 anos? Não, porque ela tem uma deficiência, né? Para o Código Civil, ela vai continuar sendo relativamente capaz, não absolutamente. É absolutamente capaz? Não. Tem 17 anos, né? Pela idade, não. Seria relativa. É incapaz? Relativamente? Sim. Mas deixará de ser ao completar 18 anos? Não. Tá? Então, a nossa questão é a C, né? Que ela vai continuar sendo absolutamente... Não, gente. C. Incapaz relativamente. Vai ter mais uma. Tem mais uma questão. 4. Conforme os direitos da personalidade à disposição do próprio corpo. Aqui, gente, é sobre os artigos 3º, 4º e 5º, que fala sobre a disposição do próprio corpo, tá? Olha só. É permitida, se por vontade pessoal e para fim científico, ainda que implique em diminuição da integridade física. Não, ainda que implique, não. Salvo se implique, né? Então, não pode, é proibido se implicar diminuição.
Proibido para fins de transplante, ainda que disposição seja parcial. Não, transplante pode fazer um transplante, né, de rim, estou lembrando de rim, tá? Permitido após a morte, sim, para fins científicos de forma gratuita, com certeza. Proibido após a morte, não, então, não é. Então, aqui vai ser a permitida após a morte, C. Tá vendo, ó, 13, 14, tá? Esse aqui era em vida, mas não pode, ó. Tá vendo? É defeso, quer dizer, defeso no direito é proibido, tá? Para ato, tiver indicação médica, salvo por exigência médica, pode fazer, tá? Mas é defeso, é proibido. Se esse ato, né, causar diminuição permanente da integridade física, também for contrário aos bons costumes. Tá? Existe uma lei que a gente pode saber quais são os casos que são previstos, né, esses atos. E também é válida após a morte, tá vendo? Para objetivo científico ou altruístico, mas tem que ser gratuito. E 15, gratuito. É gratuito. E agora? Não sei. Vou ter que estudar português. Ninguém pode ser constrangido, tá vendo? A submeter com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, tá bom? Então acertamos todas as questões, certo? Porque esses artigos aqui do Código Civil tá bem assim, bem chutinho aqui, que ó, foi revogado em 2015, tá vendo? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esses incisos aqui foram revogados, graças a bom Deus, né? E aí, assim, relativamente incapazes, aqui eram os absolutamente incapazes, né? E agora só os absolutamente capazes, só os menores de 16 anos, gente. Não, qualquer questão que tiver outro que disser absolutamente incapaz, não for menor de 16 anos, já tá errado, tá? E relativamente incapaz, aí sim, são os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, tá? Aquele, ó, no caso da nossa questão, tá? Aquele que, por causa transitória, por exemplo, não puder exprimir sua vontade, tá bom? E a gente já sabe que tá vendo? Os pródigos, tá? Agora, os indígenas será regulado por lei especial, tá bom? E a outra questão foi do registro, né, ó, que a gente, né, vamos dar uma olhadinha no Código Civil e da averbação, tá? E esse do direito de personalidade, tem vários aqui, né? Que a gente tem direito ao nome, não sei o que e tal, várias coisas. Mas o que a questão trouxe pra gente foi o 13, o 14 e o 15, tá bom? É isso, pessoal. Então eu vou fechar, que são 4 questões, né? A gente fizemos as 4 questões. E nessas 4 questões a gente aprender várias coisas, né? Tá bom? Então, um beijo, compartilha com quem estuda para concurso, tá bom? Deixa o seu like e comenta o que você gostaria que eu estou estudando, né? Ou se eu estou estudando alguma matéria que te interessa e se você gosta de ver uma pessoa fazendo questões, quando ela se sente sozinha, estudando sozinha, ela faz questões assim para poder ela se sentir que tá estudando com outras pessoas, tá bom? Beijo. Ó, tem alguém chamando. Beijo, tchau.